Silêncio. É isso que muitos ouvem quando oram, quando pedem, quando imploram por uma resposta. Mas e se o silêncio não for ausência? E se o silêncio for um espelho, um campo de testes, um intervalo sagrado onde o universo observa não o que você diz, mas o que você é quando ninguém responde? Há um ponto na jornada de todo ser humano onde tudo parece parar. Nenhum sinal, nenhuma mudança, nenhuma resposta. A mente começa a gritar: será que fui esquecido? Será que tudo isso é em vão? Mas o que poucos entendem é que esse vazio é exatamente o lugar onde tudo começa a ser moldado. Não, é castigo, é calibração. Você não está sendo ignorado, está sendo testado. Testado não por um Deus distante e julgador, mas pela própria estrutura da realidade que responde apenas à vibração coerente entre quem você diz que é e quem você realmente encarna quando tudo parece falhar. O teste não está no que você faz quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste está no que você vibra quando ninguém te vê. É ali que o universo mede sua frequência. É ali que o campo responde com exatidão. É ali quando você acha que está sozinho, que está mais perto da criação consciente. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Permaneça fiel a essa suposição, mesmo diante das aparências contrárias. E aqui está o ponto: aparências contrárias são parte do processo. São o palco do teste. Imagine um rádio tentando captar uma estação. Se ele muda de frequência, a cada ruído nunca escutará a música. A vida está observando se você consegue manter a sua estação mesmo no meio da estática. O que você sente quando nada acontece é a frequência que mantém ou afasta tudo o que você quer. E aqui está a verdade brutal, que quase ninguém fala. O universo não responde à sua pressa. Ele responde à sua coerência vibracional. E coerência só é verdadeira quando persiste no escuro. Esse é o teste. E talvez você esteja nele agora. Talvez você tenha chorado em silêncio esta semana pensando: de que adianta imaginar, meditar, agradecer, se tudo continua igual? Mas o que você não percebe é que ao pensar assim, você saiu da frequência. Você voltou a girar o botão do rádio. Você rompeu o campo. O campo quântico, como explica Greg Braden, responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. Se você deseja uma realidade, mas vibra ansiedade, dúvida e medo, o campo te responde com inconsistência. Não porque você está sendo punido, mas porque você está sendo espelhado. Agora escute com atenção. O que você quer já está formado no campo, mas só se manifesta quando você se torna compatível com aquilo sem precisar da prova antes. A maioria das pessoas quer ver para, então, acreditar. Mas Neville nos ensinou o inverso. Você precisa sentir como se já fosse verdade, mesmo que tudo diga o contrário. Essa fidelidade invisível é o que rompe a parede entre o invisível e o visível. E aqui está a provocação. Quem é você quando nada acontece? Você ainda sustenta o seu eu futuro? Você ainda se trata como alguém próspero, mesmo com dívidas no extrato? Você ainda se olha no espelho com amor, mesmo sem o amor que deseja ao lado? Você ainda agradece, mesmo no caos, ou você desmorona ao menor silêncio do universo? A diferença entre quem manifesta e quem se frustra está aí. Um interpreta o silêncio como negação. O outro entende como preparação. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Mas ele não via falhas, via testes de consistência. O campo estava perguntando a ele todos os dias: você ainda acredita na sua visão, mesmo sem resultados? E ele respondia com ação, com persistência, com vibração alinhada. Você também está sendo perguntado, mas não em palavras, em circunstâncias. Cada silêncio, cada espera, cada atraso é a vida perguntando: você já é
ou ainda está implorando para ser? A mente humana foi treinada para reagir a prazos, números, provas. Mas a realidade não é regida por cronogramas. Ela é moldada por estados de consciência. A pergunta não é quanto tempo vai demorar. A pergunta é quanto tempo você vai conseguir manter a vibração certa antes de desistir. Porque o universo não demora, ele espera. Espera você parar de oscilar, espera você parar de se sabotar, espera você parar de duvidar. E quando você finalmente se mantém firme, quando o seu interior se torna mais forte do que o cenário externo, é nesse instante silencioso que a realidade dobra. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado para ser inconfundível com tudo aquilo que não é você. Está sendo testado para ver se finalmente se tornou o ímã vibracional do que quer viver. Está sendo purificado das versões antigas que só sabiam pedir, mas não sabiam sustentar. E talvez o que ainda não chegou esteja justamente esperando o seu eu de verdade aparecer. E talvez o que ainda não chegou esteja justamente esperando o seu eu de verdade aparecer. Porque não se trata de desejar com força, mas de encarnar com fidelidade. Você não manifesta o que quer, você manifesta aquilo que está pronto para sustentar sem prova externa. E isso é difícil de ouvir, eu sei, mas é libertador quando você entende. O universo não está te punindo, está te observando, e o que ele observa não são suas palavras, suas técnicas ou seus rituais. Ele observa seu nível de consciência em repouso. Quem você é quando acorda e esquece de fazer afirmações? Quem você é quando vê algo injusto e reage com raiva? Quem você é quando o dinheiro não vem, o amor não aparece e a resposta não chega? Esse você em repouso, distraído, cansado, automático, é esse que manifesta. É esse que envia o sinal mais forte para o campo. A física quântica já mostrou. A realidade externa é moldada por campos sutis de informação. Bruce Lipton nos lembra que suas crenças, conscientes ou não, estão codificando o seu corpo e a sua vida em tempo real. O que você acredita silenciosamente sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre os outros, é isso que a sua biologia traduz em química. É isso que a sua mente transforma em comportamento. É isso que o universo recebe como sinal. Então entenda, você pode dizer, eu sou próspero 10 vezes ao dia, mas se o seu corpo vibra escassez, se sua mente busca provas de que não funciona, se você ainda depende da aprovação do outro para se sentir seguro, o que chega até você não é o que você quer, é o que você é na média da sua frequência. Esse é o teste. Você está disposto a ser coerente sem garantias? Você está disposto a sustentar sua visão quando o mundo parece zombar dela? Você está disposto a permanecer na estação certa, mesmo ouvindo só estática? Porque aqui está uma verdade profunda. O campo quântico é neutro. Ele não julga, não mede merecimento. Ele responde com precisão matemática aquilo que é persistente em você. Persistente não é o que você faz de vez em quando. É o que você sente, pensa, acredita e repete, mesmo sem perceber. E se hoje sua vida parece travada, confusa, sem direção, não é porque você está quebrado, é porque você está sendo desconstruído de tudo o que impede a chegada do novo. O velho ainda vibra em você. As memórias, as culpas, as narrativas herdadas da infância, as versões que acreditavam que para ser amado é preciso merecer, que para ser visto é preciso provar, que para ser escolhido é preciso se diminuir. Tudo isso ainda vibra, e enquanto vibrar, o novo não tem onde pousar. Esse é o teste. O universo está te levando ao ponto zero, o ponto onde você não tem mais para onde correr e é obrigado a olhar para dentro, a confrontar seus pactos invisíveis com a dor, a romper com a dependência emocional de ser salvo, a descobrir que não há ninguém lá fora, só há você e o campo, você e sua vibração.
Esse é o ponto onde muita gente desiste, onde muitos dizem, isso não funciona. Mas o que não está funcionando não é a lei, é a sua impaciência em se tornar o que pede. É a sua pressa em ver o fruto sem cuidar da raiz, porque o campo não responde à pressa. Ele responde à coerência emocional. Coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz quando ninguém está olhando. A sua alma não está sendo ignorada. Ela está sendo polida, lapidada, como o diamante que só brilha depois de esmagado sob pressão, como o ouro que só emerge após o fogo, como a alma que só desperta. No silêncio, há pessoas que chegaram onde você sonha estar hoje, mas todas passaram pela travessia do vazio, pelo território sagrado onde a dúvida sussurra mais alto que a fé, onde a lógica luta contra a intuição, onde tudo parece parado, mas o invisível está em movimento acelerado. Napoleon Hill foi rejeitado por dezenas de editoras antes de publicar Pense e Enriqueça. Walt Disney dormiu em bancos de praça depois de ter seus primeiros desenhos negados. Oprah Winfrey foi demitida por não servir para a televisão. E se todos eles tivessem interpretado o silêncio como rejeição? E se todos eles tivessem desistido no teste? Você não está sendo ignorado. Você está sendo purificado da pressa, da dúvida e da necessidade de controlar o tempo. Esse é o teste que separa os que desejam dos que realmente manifestam. E é nesse ponto que você precisa fazer uma escolha. Vai continuar oscilando, dependendo de sinais externos para manter sua fé? Ou vai se tornar o tipo de pessoa que vibra como se já tivesse chegado, porque já chegou internamente? A manifestação não começa quando você recebe. Ela começa quando você para de pedir e começa a viver como quem já tem. Esse é o segredo. Esse é o teste. E agora, com toda honestidade, olhe para a sua vida. Quantas vezes você duvidou de si mesmo essa semana? Quantas vezes você buscou sinais? Quantas vezes você voltou para o medo disfarçado de realismo? Quantas vezes você pensou que era ignorado, quando na verdade estava sendo treinado? É tempo de parar de perguntar, por que não chega? E começar a se perguntar, o que em mim ainda não está alinhado com o que eu quero viver? Você não está sendo ignorado, está sendo conduzido. Mas a direção não é para fora, é para dentro, para o centro onde mora sua assinatura vibracional, para o lugar onde a criação começa, na sua mente, no seu coração e na sua identidade mais íntima. A dúvida é uma forma de desvio, a pressa, um atalho que só leva ao mesmo lugar, frustração, mas a presença, a entrega silenciosa, a vibração constante. Essas são as assinaturas de quem o universo reconhece como pronto. A maioria das pessoas falha porque ainda está negociando com a realidade. Elas pedem uma vida nova, mas vivem a antiga. Elas afirmam abundância, mas falam de crise. Elas dizem que confiam, mas desconfiam sempre que algo atrasa. E o universo observa tudo isso. Ele observa não o que você afirma no espelho, mas o que você murmura em silêncio quando ninguém vê. A sua vibração verdadeira não é a que você encena, é a que você sustenta sem esforço. É o que permanece em você quando está cansado demais para fingir. É por isso que, às vezes, parece que nada acontece, mas tudo está acontecendo, dentro. O campo quântico trabalha nos bastidores da sua identidade. E se você quer mudar o que chega até você, não adianta mudar o pedido. É preciso mudar quem está fazendo o pedido. Essa é a essência dos ensinamentos de Neville Goddard. Não deseje, assuma. Não pergunte se vai acontecer. Declare que já aconteceu. E vibre como quem não precisa mais provar nada. Porque o que você quer não chega por merecimento. Chega por compatibilidade. E você só se torna compatível com o que deseja
quando deixa de precisar disso para se sentir completo. Essa é a grande contradição da manifestação. Você só manifesta o que deixa de buscar desesperadamente. Quando você se funde com a frequência do desejo, ele deixa de ser algo lá fora e passa a ser um reflexo do que você já é. Isso exige coragem, exige fé que não se alimenta de provas, exige uma postura radical, agir como se já fosse real, mesmo quando tudo diz o contrário. Pense em Thomas Edison. Quantas vezes ele tentou criar a lâmpada antes de conseguir? Mais de 1000. E o que ele disse? Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como não fazer. Esse é o espírito que manifesta, aquele que interpreta o aparente fracasso como parte da preparação, como parte do treinamento vibracional. A vida está perguntando: você quer mesmo isso? Ou quer o conforto de ter o controle? Você quer mesmo cocriar? Ou só quer que as coisas mudem sem que você mude? A realidade responde a perguntas silenciosas que você nem sabe que está fazendo. E quando você insiste na dúvida, o campo ouve. Eu ainda não sou. Quando você insiste no controle, o campo entende. Eu ainda não confio. Quando você espera a vida acontecer para então vibrar alto, o campo registra: eu ainda dependo do externo. E adivinha? O externo continua refletindo exatamente isso. Agora ouça isso com o coração. A espera não é o problema. A forma como você espera é o que atrasa tudo. Esperar com ansiedade, vibrar carência. Esperar com dúvida, vibrar falta. Esperar com raiva, vibrar resistência. Mas esperar com consciência é diferente. É o que Neville chamou de fé viva. É estar tão convencido de que já é, que você nem percebe mais o tempo passar. Você acorda e já agradece. Você sente prazer em viver o ordinário. Você encontra sinais no silêncio. Você para de olhar para o relógio do mundo, porque seu coração já está alinhado com um tempo superior, o da coerência vibracional. E nesse estado, o invisível começa a se organizar. Circunstâncias mudam, pessoas reaparecem, oportunidades se conectam, mas não porque você forçou, e sim porque você virou um campo magnético compatível. É como mudar a estação de rádio. A música já está sendo transmitida. Você só precisa ajustar seu dial interno. Não é sobre atrair algo que está distante. É sobre se tornar ressonante com o que já existe em outro nível de realidade. E aqui entra um ponto essencial. A realidade tem filtros vibracionais. E você só enxerga aquilo que está pronto para reconhecer. É por isso que duas pessoas vivem a mesma situação e têm interpretações completamente diferentes. Uma enxerga oportunidade, outra enxerga ameaça. Uma encontra paz no silêncio, outra encontra abandono. Uma sente que está sendo testada, a outra que está sendo esquecida. Mas quem você escolhe ser diante do teste define o que será ativado no campo ao seu redor. E essa escolha é íntima, intransferível, sagrada. Por isso pare agora por um momento e sinta essa pergunta ecoar dentro de você. O que eu ainda estou esperando mudar lá fora, que na verdade precisa ser transmutado em mim? Talvez não seja a vida que esteja atrasada. Talvez seja você que ainda está preso ao tempo da escassez emocional, preso ao medo ancestral de não ser visto, preso à velha crença de que precisa fazer tudo certo para merecer amor, paz, prosperidade. Solte. Solte essa máscara. Solte essa luta. Solte essa urgência. Porque o seu verdadeiro poder não está na luta. Está na lembrança silenciosa de quem você é. Neville dizia: reivindique aquilo que você deseja sentir. Viva a cena final. Sinta agora o que deseja experimentar mais tarde. Mas você só pode viver essa cena se parar de perguntar se ela vai chegar e começar a viver como se já estivesse nela. Então me diga, você está disposto a ser fiel à sua visão, mesmo sem evidência?
Você está disposto a caminhar com integridade, mesmo quando ninguém reconhece? Você está pronto para sair da infância vibracional e entrar na maturidade espiritual? Porque esse é o verdadeiro despertar, não aquele que acontece quando tudo dá certo, mas aquele que acontece quando você decide vibrar certo, mesmo quando nada parece funcionar. Esse é o teste. E agora? Está quase na hora da prática. Mas antes, sinta isso. Você não está aqui por acaso. Esse momento é uma chave. O que você fizer com esse entendimento vai alterar seu campo, vai alterar seu caminho. E no próximo bloco, você vai aprender uma prática simples e poderosa para ajustar sua vibração e caminhar em direção à vida que já é sua no invisível. Mas antes, responda com sinceridade. Você vai continuar pedindo ou vai começar a se tornar? Há algo que precisa ser dito agora, com toda a clareza possível. Você não está sendo ignorado. Você está sendo refinado. Você não está invisível. Você está sendo preparado para enxergar além do visível. Essa ausência aparente de respostas é um convite para você se tornar a resposta. Veja, a borboleta não grita para sair do casulo. Ela se fortalece em silêncio. Porque se alguém tentasse ajudá-la, ela morreria fraca. É a própria luta que desenvolve suas asas. E talvez o que está acontecendo com você seja exatamente isso. Não é rejeição, é construção, não é punição, é precisão, não é demora, é treinamento para sustentação. O universo não entrega grandes bênçãos a quem ainda treme diante de pequenas dúvidas. E você não nasceu para rastejar na dúvida. Você nasceu para voar na certeza. Mas essa certeza só se manifesta quando você para de negociar com o medo, quando você para de consultar o relógio, quando você firma seus pés no invisível e declara com o coração: já é, eu já sou, e isso me basta. Nesse exato ponto algo se rompe, o velho ciclo perde força e o novo começa a se formar. Mas como manter essa vibração viva, mesmo em meio ao silêncio da vida? Aqui está a prática, simples, poderosa e sagrada. Antes de dormir, feche os olhos, respire profundamente, 3 vezes, longo, consciente, solte o corpo, solte o controle, solte a expectativa. Agora, imagine não o caminho, imagine a cena final. Não se veja tentando manifestar. Se veja já vivendo o que deseja, não como um observador distante, mas como alguém presente dentro da cena. Sinta os detalhes. Onde você está? Quem está com você? O que você vê, ouve, toca? Sinta a paz de já estar lá. Não corra, não force, apenas sinta. Agora, repita suavemente no pensamento: sou grato por já ser isso. Está feito, e eu não preciso mais buscar. Durma com essa vibração. Que o último pensamento do dia seja o da realização, não da dúvida. Porque, como ensinou Neville, a imaginação é a única realidade. Faça isso por 7 noites, não como um ritual mágico, mas como uma declaração vibracional. Não busque resultado, busque alinhamento. E quando a dúvida voltar, porque ela vai voltar, responda com firmeza: estou sendo testado, mas já fui aprovado. O mundo só não viu ainda. Essa prática não muda só sua energia, ela muda quem você se torna. E o mundo responde a isso. Agora, ouça com o coração aberto. Você não precisa mais pedir para ser visto. Você precisa começar a se enxergar com os olhos da alma, porque quando você vibra como alguém que já tem, o universo para de tratar você como quem ainda espera. É por isso que muitos estão parados. Vivem como quem duvida, mas querem ser tratados como quem tem fé. O campo não responde às palavras. Responde à frequência silenciosa da sua identidade. E a sua identidade não é o que te aconteceu. É o que você decide se tornar agora. Então, meu convite final:
É este. Feche os olhos mais uma vez hoje. Visualize a cena final. Sinta-se lá. Firme o sentimento. Durma com isso. Acorde com isso. Agradeça como quem já recebeu. E antes de sair desse vídeo, faça isso com intenção. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho. Esse gesto não é só apoio, é um sinal claro para o universo de que você escolheu caminhar em direção à inconsciência. Você será lembrado de quem é, dia após dia, vídeo após vídeo, mensagem após mensagem. Agora, fecho com uma única pergunta. Você vai continuar tentando convencer o universo ou vai começar a viver como quem já foi escolhido? Resposta está no que você vibra, quando ninguém está olhando.